Saudações filosóficas, hoje vamos falar sobre uma obra de Max Scheler intitulada Morte e Sobrevivência. É uma obra publicada entre nós pelas edições 70. Enfim, Max Scheler foi um filósofo alemão que viveu entre 1874 e 1928 e nesta obra, que consiste no fundo num conjunto de textos que viriam a ser publicados póstumamente em 1957, Max Scheler apresenta uma série de reflexões sobre a morte e a sobrevivência à morte, e importa agora notar que o conceito de sobrevivência é distinto do conceito de imortalidade. Nós podemos sobreviver à morte e não ser imortais, no sentido de viver infinitamente. Scheler vai refletir sobre o conceito de sobrevivência, colocando-se numa posição de independência em relação a qualquer crença de caráter religioso. Ele vai igualmente apresentar alguns métodos no estudo do problema da sobrevivência e vai também tentar esclarecer sobre quem é que recai o ónus da prova quando se trata de saber se há ou não vida após a morte. Ou seja, quem é que tem de provar? Max Scheler começa por constatar que no interior da civilização europeia ocidental assistimos cada vez mais, e portanto convém não esquecer que estes textos já foram escritos há mais de um século. Enfim, assistimos cada vez mais à diminuição da crença na sobrevivência após a morte. O motivo para esta diminuição, segundo este autor, encontra-se não propriamente na relação particular do ser humano com a questão de saber se continuará a existir ou não após a morte, nem do que haverá após a morte, mas sim na relação do ser humano moderno, como ele lhe chama, com a sua própria morte. Então, Scheler escreve o seguinte a este propósito: o homem moderno acredita na multidão e, por esse facto, não acredita mais na sobrevivência ou numa superação da morte por meio da sobrevivência, dado que já não vê mais diante de si a sua morte de uma forma intuitiva, dado que já não vive face a face com a morte. Ou, dito com mais rigor, dado que, pelo seu modo de vida e pelo seu tipo de ocupações, repele para fora da zona de claridade da sua consciência o facto intuitivo, continuamente presente na nossa consciência, de que a morte é certa para nós. Ou seja, segundo Scheler, pertence à essência da experiência de cada vida o facto de estar dirigida para a morte. Nesta abordagem, ele aproxima-se bastante da concepção do ser para a morte de Heidegger, uma concepção que aparece na obra Ser e Tempo, publicada em 1927. Enfim, de acordo com Heidegger e com Scheler, a morte não se reduz a um evento biológico. Ela é uma realidade que permeia todos os momentos da existência humana, moldando a maneira como os seres humanos vivem as suas vidas e lhes dão sentido. A dada altura deste livrinho, Scheler efetua uma distinção entre a ideia e a crença na chamada eternidade do espírito e a ideia e a crença na sobrevivência da pessoa. E vai concluir que a doutrina da eternidade do espírito não tem qualquer significado para o problema da sobrevivência da pessoa espiritual ou do espírito pessoal. Conclui também que a tese da sobrevivência da pessoa situa-se no plano da mera crença.
Como exemplos de dois tipos de crença filosófica na sobrevivência pessoal, Scheller vai escolher as perspectivas de Kant e de Goethe. Para Kant, é a tarefa moral infinita imposta pelo imperativo categórico que desperta nele e em nós a experiência racional necessária, ou o postulado da razão prática, de que uma existência pessoal após a morte possa, de facto, vir a responder a essa exigência. Ou seja, no fundo, é a exigência da santidade. Já em Goethe, é a consciência do poder e da força que o determina a acreditar na sobrevivência. A consciência imediata do excesso de poder do seu espírito, para cuja realização a vida terrena, justamente por ser finita, não consegue mostrar-se suficiente, desperta nele, portanto em Goethe, a convicção de que deve sobreviver à morte. O pressentimento de uma desproporção entre uma aspiração infinita e a inevitável finitude do seu corpo vai transformar para ele em certeza a crença na sobrevivência. Claro que Goethe está a partir do princípio de que o mundo não é absurdo e que tem de haver uma espécie de resposta adequada à sua legítima aspiração ao infinito. Claro que essa resposta pode não existir. Então, Scheller vai citar estas palavras de Goethe. A convicção na nossa sobrevivência resulta, para mim, do conceito de atividade. Porque se ajo sem descanso até ao final da minha vida, a natureza está obrigada a conceder-me uma outra forma de existência, quando a forma presente já não consegue conter o meu espírito por mais tempo. Ora, Scheller entende que destes dois tipos de crença na sobrevivência será o de Goethe o que se encontra mais perto da verdade. Porque qualquer dever está fundado num poder e esta consciência do poder espiritual para ser mais do que aquilo em que nos tornamos é o que nos dá a certeza intuitivamente evidente da sobrevivência. Por isso, o desaparecimento desta crença na sobrevivência constitui uma demonstração do desaparecimento da consciência do poder do espírito. Portanto, esta crença na sobrevivência, segundo Scheller, é de caráter intuitivo, de tal forma que o ónus da prova, ou seja, quem é que tem de provar, enfim, esse ónus da prova pertence àquele que nega a sobrevivência da pessoa e não àquele que a afirma. Enfim, é uma obra que vale a pena ler. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem por bem e até à próxima.